Olá, amigos. Dando sequência ao nosso estudo sobre mediunidade e reunião de desobsessão, hoje nós vamos falar sobre espíritos feiticeiros ou espíritos que se dizem bruxos, se apresentam como feiticeiros ou bruxos. Por que nós separamos essas classificações? Esses espíritos estão dentro daquilo que nós colocamos como inimigos públicos. Isso porque, de uma maneira geral, eles fazem parte de uma organização muito bem estruturada e que o trabalho deles é em função de, não especificamente uma pessoa no sentido de prejudicar uma pessoa só, mas no sentido coletivo, de prejudicar a coletividade, criando um caos na coletividade e fazendo com que essa coletividade, quando percebe isso, que é coisa rara de perceber, elas ficam aqui com a fé abalada e ficam atemorizadas diante das ameaças. Né? E a gente sabe que o medo, o temor, é um fator muito proeminente no nosso psiquismo. Né? Não vamos entrar nesse detalhe, mas o medo é um fator, vamos dizer assim, na nossa atual situação evolutiva, é um divisor de água no nosso psiquismo se nós deixarmos ele tomar conta da gente. Bom, então nós separamos esses tipos de espíritos em justiceiros, feiticeiros e bruxos, chefes de falanges, magos negros, para poder dar uma abordagem mais específica para esses espíritos, porque eles usam determinadas circunstâncias, situações e energias de conformidade com o cargo que eles ocupam e com a capacidade que eles têm, né, vamos dizer assim, que se qualificam, né, para poder fazer o trabalho deles. Bom, bruxo e feiticeiro, eu não saberia bem dizer qual a diferença que há. Talvez penda para o lado de que o bruxo seja aquele que trabalha mais com alquímica, talvez seja um remanescente negativo da alquimia medieval. E o feiticeiro seja aquele mais vinculado às macumbas do africanismo, onde trabalham mais com os elementos da natureza, com energias mais pesadas. Talvez. Isso é uma divisão que nós fazemos, mas não temos embasamento nenhum científico para falar, para poder defender essa fala nossa. Mas é o que nós temos observado nas reuniões, que os bruxos trabalham mais com essas energias, eles têm um maior conhecimento dos elementos químicos, e os feiticeiros têm mais conhecimento dos elementos da natureza. Né? Bom, de uma maneira geral, esses espíritos, como falei, eles fazem parte de uma organização, e eles chegam numa reunião, você já sabe que está diante de um feiticeiro. Porque, de uma maneira geral, eles chegam marcando pontos no chão, fazendo estalos com os dedos, falando mantras baixinhos mantras, fazendo estalo. E, de uma maneira geral, o médium, quando o médium está desdobrado, o médium lhe fala que ele está com alguma coisa na mão. Um patuá, um talismã, alguma coisa na mão. Nós entendemos que eles conhecem técnicas de ancorar energias. Porque quando eles usam esses elementos da natureza, eles estão ancorando energias, eles estão fazendo com que as energias ancoradas tenham mais força na hora de agir, dentro do nosso entendimento. Tudo que falamos aqui é dentro do nosso entendimento que nós temos observado nas reuniões e estudado com aqueles, aprendido com aqueles que sabem, principalmente nas obras espíritas e espiritualistas que trabalham na área. Bom, então, esses elementos, eles chegam e eles são muito assim, autossuficientes, e de uma maneira geral, os feiticeiros fazem o ritual deles e depois lançam um desafio, isso é quase comum, lança um desafio para o orientador da reunião, para os participantes da reunião, lança um desafio. E
você precisa de estar com alguns conhecimentos para poder lidar com esse tipo de elemento. Porque se você não tem conhecimento e a reunião está preparada, esses elementos costumam entrar, falar e sair do mesmo jeito que entrou, falou e saiu. Mas quando o grupo tem preparo, o simples fato do grupo se preparar, ter o preparo e se preparar, não são coisa a mesma coisa não. Você pode ter o preparo ou não se preparar. Mas quando o grupo tem o preparo e se prepara, já entra numa oitava energética que faculta o grupo a ter maiores condições de oferecer o terreno propício para que os mentores possam agir de uma maneira mais eficaz. Tanto é mais eficaz os encarnados que se preparam e que se colocam em posição de estar preparado, oferecendo aos mentores uma possibilidade de maior desenvoltura no trabalho deles, porque os elementos onde eles vão trabalhar estão em condições de responder energeticamente, afetivamente aquilo que vai ser feito. E nós não nos enganamos. Quando você consegue imobilizar um elemento desse, com aqueles que lhe cercam, você, muitas vezes, quando eu falo você, é reunião, né? A reunião muitas vezes vai beneficiar uma quantidade imensa de pessoas que sequer às vezes sabiam que estavam debaixo de um encantamento de feiticeiro. Em seu estado, na sua casa, na casa de amigos, na casa aonde os mentores acharem que podem fazer esse trabalho. Então é um bem muito maior do que aquele bem que quando uma pessoa traz o nome de alguém que está sendo perseguido por um vingador, a uma pessoa, uma família, possa estar fazendo. Porque aqui, assim como eles atingem coletividades, a anulação da ação deles em cima da coletividade vai também beneficiar a coletividade. Então o trabalho é muito maior e de maior envergadura. Nós estamos muito longe de avaliar a grandeza de um trabalho desse. Daí exigir mais daqueles que vão participar. E esses elementos que estão participando dessas reuniões, geralmente são alvo deles, de agressões deles, porque eles sabem que esses elementos têm condições de penetrar mais profundamente junto. É lógico, quando eu falo desses elementos, é com os mentores também, é lógico. O trabalho sempre é feito pelos mentores. Nós somos só, vamos dizer assim, participantes e vamos dizer, instrumento dessa participação encarnado, porque nós é que fornecemos o ectoplasma, que muitas vezes é a energia que vai ser trabalhada em cima dessas pessoas, desses espíritos. Uma das energias que vai ser trabalhada intensamente em cima desses espíritos. Bom, então o que acontece? Também esse grupo ele é alvo de uma maior proteção da espiritualidade superior. Porque à medida que o grupo está desenvolvendo um trabalho que está beneficiando coletividade e espiritualidade superior, fecha em cima desse grupo, oferecendo maior resistência a esse grupo. E nós podemos estar certos. Nós temos um passado a ser, vamos dizer assim, esclarecido, a ser vivenciado, a ser melhorado, a ser, vamos dizer, haver uma redenção nesse passado, e que nós estamos fazendo ali numa reunião de desobsessão, mas nós podemos ter certeza que não vai ser por causa das nossas mazelas, que nós estamos cuidando de evitar que elas participem da reunião, que nós vamos cair em nossa vida pessoal. Quando você faz parte de uma reunião de desobsessão, que você dá o melhor que você tem, você é protegido além daquilo que você seria, nas suas dificuldades íntimas pessoais. Por quê? Porque você é um elemento ativo vamos dizer assim, na expansão do bem comum. Não apenas um bem seu, mas um bem comum. E muitas vezes eles fazem uma ameaça que não vão conseguir, sabe que não vão conseguir te atingir, mas atingirão a sua família,
ou algum filho seu, ou alguma pessoa que você ama que deve. Mas nós entendemos que até aí é protegido. Porque não tem sentido você ir fazer o bem e receber o mal. Né? A gente recebe da vida aquilo que você dá para a vida. O Emmanuel tem uma fala muito interessante sobre isso. Ele fala o seguinte: quando a divina justiça busca um elemento para que ele possa se retratar diante da sua consciência em situações do passado e que encontra esse elemento em trabalho ativo no bem, manda ela que postergue, que põe em lado aquela situação do elemento, porque ele está ajudando, sendo útil e angariando fortaleza para enfrentar melhor aquilo que ele precisa enfrentar. Ou seja, o maior escudo que nós possamos ter é o bem que a gente faz. Então não tem sentido nós termos temor diante das ameaças. Eles vão sempre ameaçar. Bom, como é que nós vamos fazer com eles? Ele fez o seu ritual, cantou o seu mantra, o que você vai fazer? Você sempre deixa ele falar um pouco. E você vai falar, você vai ouvir que ele vai contar vantagens. Vai falar de um poder que ele não tem. Que ele conhece isso, aquilo outro, e vai fazer desafios. E então, a primeira coisa que nós entendemos que tem que ser feito é desativar todas as energias ancoradas que ele tem, que protegem ele. Então você vai fazer o seguinte, você vai falar com ele isto, que você vai ativar todas as energias que ele tem, ancorado naqueles patuás, naqueles talismã, naquela situação condensadora de energia, ou naquele cajado que ele tem na mão, o que for. Por que isso? Quando você falar isso com ele, automaticamente ele vai pensar em defender essa energia. Ao pensar em defender essa energia, ele já deu o rastro para aonde você, consciente ou inconscientemente, vai entrar. Porque ao você falar que vai fazer, você mobiliza a sua intenção e a sua vontade. Agora aí que entra um fator muito importante. Você tem que ter confiança no que você está fazendo. Nessa situação você tem que ter conhecimento. Porque se você não tem conhecimento, você é um barco sem rumo. Você é um barco sem rumo. Então você precisa ter conhecimento que você vai antepor uma energia neutralizante em cima aonde ele ancorou as energias que ele está naquele momento. É um embate energético mesmo, não tem jeito. É um embate energético. Você vai contar de 1 até 7, vai falar para ele antes que você vai desativar todos os núcleos energéticos onde ele ancorou a energia. E conta de 1 até 7 e você vai ver o fato acontecer. Nós, pessoalmente, sempre falamos o seguinte, que em nome do Criador ou do Cristo Jesus, nós vamos contar de 1 até 7 e vamos desativar essas energias. Nunca falhou. Quando a gente fixa a atenção, fala com ele, faz a contagem, geralmente nós notamos que o médium treme, porque ele sentiu, naquele momento, que uma energia superior está dentro do ambiente, está sendo acionada. E muitas vezes ele não conhece essa energia. Voltando a explicar outra vez aqui que nós falamos antes, as energias do ódio e as energias do amor. Não é que nós somos amorosos, não, mas nós estamos a serviço do bem naquele momento, desinteressadamente. Isso faz com que a gente entre na frequência, na energia do amor. Ele está nessa mesma energia, só que em direção oposta, o mesmo sentido, direção oposta, ele está aqui. Essa energia do amor que você busca, em nome do Cristo, tem maior poder em cima dessa energia do ódio. E automaticamente, quando você faz isso, você mentalmente, se você quer buscar até física quântica, e mentalmente você reúne os microelementos que formam as correntes energéticas que irão destruir ou neutralizar aquelas energias que ele mantém ancoradas ali.
voltando a falar, lógico, evidente, com a participação ativa e predominante dos mentores. Mas você é um elemento, você precisa acionar essa energia, porque você acionando essa energia, os seus mentores irão incrementar, intensificar, dinamizar essa energia, o fato vai acontecer. Tirando também energia ectoplasmática de todos participando da reunião. Quando ele sente que essa energia, que alguma coisa atuou ali, que tirou dele a força que ele tinha, você vai tirar da mão dele, se tiver alguma coisa, vai falar com ele, que vai tirar da mão dele junto, tudo. E ele vai sentir duas coisas. Ele vai ficar temeroso e curioso, porque a energia é esta. Tanto o bruxo quanto o feiticeiro. Eles vão ficar curiosos. Muitas vezes você vai a casos que ele fica tão curioso porque ele gosta muito de poder, ele busca muito poder, e ele fala, opa, estou lidando aqui com a energia que eu não conheço, que é superior àquelas que eu tenho trabalhado com elas. Às vezes ele aceita até um convite para conhecer essas energias, e você pode fazer um trato com ele, dele ir conhecer essas energias. E ele às vezes aceita de ir conhecer essas energias. O fato dele aceitar de ir conhecer essas energias, ele mesmo já acionou dentro dele a curiosidade e o desejo de buscar essas energias. Aí você vai falar com ele, aí você vai fazer uma colocação com ele, que essas energias não podem ser usadas aleatoriamente, que ele tem que ter um compromisso, assim como ele tem um compromisso em usar as energias negativas, ele vai ter que ter um compromisso em usar as energias positivas. Você já jogou um elemento novo aí para ele poder entrar na frequência vibratória dele, porque tudo é consciência. Nós estamos chegando a um ponto em ver que tudo material e tudo energético é fruto da consciência. Isso a física quântica já está chegando a essa conclusão. Tudo é consciência. Bom, então a consciência é que faz coagular aquilo que tem que acontecer. Então observa bem, você faz isso e vai entregar ele para os mentores. Essa é uma ação. Às vezes ele vai de bom grado com os mentores para poder conhecer, acicatado pela curiosidade. Mas não porque ele está querendo fazer o bem com aquela energia, porque quer ter mais poder. Em cima disso ele abre uma brecha para conhecer coisas diferentes, e os mentores sabem muito bem como agir nessa hora aí, introduzir isso, outras situações que vão mexer com ele, que vão... Nosso trabalho é só conduzir. Não temos competência para ir além disso. Quando ele é mais renitente e não aceita, e quer medir força, nós vamos fazer, a primeira coisa que nós vamos fazer, ele é muito cristalizado em tipo de trabalho que ele faz, às vezes séculos, que ele vem fazendo aquele tipo de trabalho, há séculos. Nós temos lidado com o espírito, tem mais de 1000 anos que não encarna, fazendo o mesmo tipo de trabalho, ampliando só o conhecimento em cima daquele tipo de trabalho. Então conhece muito mais do que a gente. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar o centro de força frontal dele. Nós vamos inverter a rotação do centro de força frontal dele. Por quê? Porque ele tem o pensamento dele estruturado, cristalizado, num tipo de rotatória do centro de força. Porque ele sabe fazer isso muito bem. Então nós vamos fazer o contrário, vamos descristalizar, vamos falar com ele que vamos inverter a rotação do centro de força. Ele automaticamente vai usar os elementos que ele tem para não deixar, e ao fazer isso ele dá o rastro energético, que é preciso. A gente conta até 7, em nome da força do Cristo, nós fazemos uma contagem e com a mão invertemos o centro de força dele. Vamos contando de 1 até 7 e mentalizando. Bom, a gente pode contar até 7, mas pode contar até 8, até 10. A gente conta até 7, porque o número 7 é um número que traz enigmas que a gente desconhece. Se você for olhar a natureza, tem o 7 em quase tudo que é esplendoroso. A natureza tem o 7 nas notas musicais, nas cores. A natureza tem o 7 nas órbitas dos átomos, dos elétrons. A natureza tem o 7 nos
corpos que nos compõem, a natureza tem os 7 nos chakras que nos compõem. Então o número 7 é um número que traz em si vamos dizer, uma contextura, um contexto evolutivo que o Criador usou, que eu não sei porquê, mas tem pessoas que sabem, mas eu não sei porquê. Então, vamos dizer assim, esse número traz em si um encantamento, vamos dizer, um poder que esse espaço atua nessas energias, entendeu? E faz a coisa acontecer juntamente com as ordens superiores, é claro. Você invertendo, o que acontece? Ele fica confuso, ele perde aquela força mental que ele tinha. Você então, o que você faz? Você tirou a força mental dele, em ato contínuo, nós falamos com ele que vamos contar até 7 e vamos retirar a força mental. Primeiro nós tiramos a força do raciocínio dele. Então o que acontece? Numa primeira instância, ao inverter o centro frontal, a gente tira a nitidez, a maneira conforme ele estratificou o pensamento, formatou o pensamento dele durante, às vezes, séculos. Você tira essa nitidez. E numa segunda instância, você vai fala para ele que vai contar até 7, que em nome de Deus você vai retirar a força mental dele. E coloca a mão na testa dele, na primeira instância também no frontal, na nuca. Sempre que você for fazer essas manobras, sempre colocando a mão na testa e a outra na nuca. E você vai dizer para ele que vai retirar a força mental dele. Conta até 7, retira a força mental dele e entrega ele para os mentores. Voltando um pouco atrás, quando você desativa aquelas energias ancoradas nos patuás, nos apetrechos, são forças internas, que você está ali com ela naquele momento, você vai falar com ele o seguinte, que além das forças internas que você está fazendo ali, aquela retirada, você também vai retirar forças externas. Você fala no mesmo momento. Você fala uma e outra. Por quê? Muitas vezes ele adentra o recinto, deixando lá fora várias pessoas, vários companheiros de facção deles, concentrados, mantendo ele fortalecido mentalmente com as ideias que ele entrou dentro do ambiente. Então você fala que vai retirar essas energias, vai cortar essas energias interna e externa, para que ele se sinta menos fortalecido e mais presente ali com o que realmente ele tem. Entregando ele para os nossos mentores, nós damos por encerrada a nossa participação naquele ato, e sempre fazemos um pedido ao Criador que abençoe ele após o encerramento. Porque na realidade, eles são companheiros nossos, né? São companheiros nossos. A diferença primordial é que hoje nós estamos a serviço do nosso Pai, de Jesus Cristo, das hostes superiores, a serviço do bem, buscando estar a serviço do bem, buscando. O que vai nos qualificar vai ser o nosso esforço, a nossa boa vontade. Buscando estar, isso já nos qualifica, não é isso? De fazer o trabalho, e na realidade eles são nossos companheiros, nossos irmãos, ainda equivocados. Muito obrigado e até a próxima, quando falaremos sobre os espíritos falange, os espíritos chefes de falanges. Até lá.